de vocês, quando foi esse momento assim que vocês sentaram e falaram, vamos fazer esse filme, que até dentro do próprio filme tem esse lugar de ficar discutindo. Nós vamos roteirizar, nós vamos ligar a câmera, e aí como que se deu esse processo, assim? A gente veio numa continuidade, assim, né? Esse pensamento foi sendo degustado aos poucos. Aí a gente foi levantando imagens de alguns filmes, fomos roteirizando pelas notas do celular, né? Pensando quais possibilidades de cena poderiam acontecer. A gente já estava tipo meio namorando essa produção com celular, né? Isso era algo que interessava a gente, como uma forma de ampliar as possibilidades de produção, na verdade, né? Não de gerar uma competição de formato de produção, mas como a gente ampliar mesmo essas experimentações. Então a gente já estava fazendo alguns videoclipes, algumas coisas com celular, se familiarizando mais com celular. E aí Edson ele sempre provocava sobre essa ideia da gente se retratar, né? Da gente filmar nossa rotina, nosso cotidiano. Mas é isso, às vezes a gente parava para conversar e fazia o bloco de notas, anotava ali, tirava fotos da casa, imaginava, mas na real, para esse projeto acontecer, ele precisava de fato chegar algum momento, pegar o celular e botar para gravar. É tipo de uma forma muito prática. Por mais que a gente estivesse teorizando muito e tentando pensar muito, chegou um momento que legal, isso nos incentivou, mas o que a gente precisava fazer era começar a produzir e sentir também como é que a gente ia lidando com isso, porque, querendo ou não, na hora que a gente bota a câmera apontada para a gente, mesmo não tendo nenhuma equipe ali, sendo só a gente, isso afeta o nosso comportamento de alguma forma durante a nossa rotina, né? Então, a gente teve um processo também de se familiarizar com essa questão da câmera estar filmando a gente. Eu acho que no filme até transparece um pouco um certo incômodo que a gente está logo no começo, nas primeiras imagens, falando de uma maneira mais insegura, não sei, como se a câmera estivesse provocando isso no comportamento da gente, mas que ao longo do filme a gente também começa a ficar mais tranquilo com a presença da câmera. Como está sendo esse processo? Porque a gente sabe que o filme ele é um processo vivo, né? Você vive esse processo de criação, mas depois também que você finaliza ele, você ainda está tendo vivências. Por exemplo, agora pode ter até um cinema de amor 2.0 a pandemia, né? Porque, Sim, sim. assim, vai criando um megazord, assim, de situações que vai complicando cada vez mais o nosso modo de produção, enfim. E aí eu quero saber como está sendo esse momento, assim, de estar vivendo esse outro lado, né, do filme, que é o Eu acho processo que da uma coisa que foi muito interessante foi que a gente decidiu gravar fazendo um acordo entre a gente sobre essas expectativas do que seria isso. Então, até quando os amigos chegavam aqui, a gente falava, não sabemos o que será isso, não sabemos como a gente vai utilizar isso, se isso vai ser um longa, se isso vai ser um curta, se isso vai ser alguma coisa. Porque a gente tirava alguma carga de tipo, quantas pessoas vão ver, para quem é que vai estar assistindo, a gente tirava essa carga e simplesmente tentava ser o mais natural possível na frente da câmera, né? E aí, depois que a gente começou a editar e começou a perceber o que a gente estava conseguindo construir de narrativa com essas imagens que a gente estava gerando, a gente conseguiu entender que aquilo poderia ser um longa-metragem, poderia ser essa experimentação interessante de self-mentoring, né? Que é essa categoria de você se retratar, de você construir essa narrativa através de você mesmo, né? Esse daí é um outro conceito que está sendo debatido, né? Foi criado por um venezuelano, mas que só tem um artigo publicado pelo Orlando Senna na revista de cinema falando sobre isso, que é o mesmo conceito do documentário performático do Bill Nichols, né? E aí, enfim, tem essa experiência, mas a gente fez o filme e lançamos no Panorama Coisa de Cinema aqui em Salvador. Acho que foi o 15º ou 14º, não lembro, desculpa. E foi muito bacana a receptividade do público. Ele acabou ganhando os 3 prêmios de melhor longa. Melhor longa pelo júri popular, pelo júri oficial e pelo júri jovem. Não foi júri, foram 3 prêmios de melhor longa baiana. Isso foi muito bacana para a gente e mesmo antes de ganhar o prêmio, era muito interessante a receptividade do público. Então tinha pessoas que a gente nunca viu na vida, que chegava assim morrendo de chorar para abraçar a gente, querendo cumprimentar, para falar sobre o filme e para falar como o filme tocou e como aquela pessoa também vivencia essa realidade da gente de artista também ou de LGBT.
Então, nesse sentido, assim, do retorno do público, foi uma coisa incrível a receptividade que a gente teve no Panorama aqui em Salvador. Foi incrível, assim, tanto das pessoas da área também, né? Querendo ou não, o filme tem muita intimidade da gente, camadas que muitas pessoas não conhecem mesmo, né? Que estão próximas da gente, que não conheciam. E aí eles entram nessa intimidade e aí acabam vendo a gente também de uma outra forma. E as pessoas que estavam se identificando, como o Edson falou, de pessoas que chegavam chorando para abraçar a gente. E aí, no dia da premiação, foi muito interessante, porque a gente também não estava com essa expectativa toda, justamente pelo fato de ter feito o filme todo com celular, enfim, né? Mas a gente ficou muito surpreso, porque com esses 3 prêmios, assim, foi um grande destaque da noite, Cinema de Amor, lá na premiação. As pessoas ficaram felizes também por ele estar sendo premiado, a gente estava torcendo por ele. E depois disso, tiveram umas repercussões ainda que continuaram reverberando. Vamos supor, a gente estava indo na festa de 2 de fevereiro, que acontece aqui de Iemanjá, no Rio Vermelho, em Salvador, muito famosa. E logo quando a gente pisou no Rio Vermelho, uma mulher chegou, se aproximou da gente, falou: nossa, vocês são de Cinema de Amor, eu posso dar um abraço em vocês? A gente pode, abraçou, assim, saiu. Depois, no final da festa, a gente estava andando pela praia, tinha uma outra menina que estava sentada na areia, levantou, veio atrás da gente: posso dar um abraço em vocês? Vocês são de Cinema de Amor. Sabe, aconteceram umas coisas assim que foram muito E aí o interessante também é que verdadeiros, né, assim, de reação. O interessante também é que a gente acabou fazendo o quê? A gente não queria ficar refém nem de festivais, nem do esquema de distribuição. A gente estava articulando com distribuidoras e tudo. E aí resolvemos fazer o quê? Fazer sessões na nossa casa, no lugar onde a gente gravou. Que a gente chamou de sessão privê. Isso. Lançamos no Instagram e na página no Facebook do Cinema de Amor, e para pessoas específicas, né? Quem quisesse entrava em contato inbox, a gente stalkeava as pessoas para saber quem ia entrar na casa da gente. Aí depois disso a gente começava a liberar acesso. Fizemos 3 sessões com pessoas, teve amigos, teve pessoas que a gente não conhecia. E era muito interessante também a experiência da pessoa estar na casa onde foi filmado e rolava uma sensação meio 3D, 4D, 6D, e as pessoas relatavam isso, de como era interessante estar assistindo o filme onde ele foi filmado mesmo, e estar na intimidade dessas pessoas ali da casa. Virava uma experiência, na verdade, né? Algumas pessoas falavam que já se sentiam andando de cueca ou de calcinha pela casa. Aí, para além disso, o filme circulou por alguns festivais, Andalas Gay, alguns festivais internacionais, e a gente continua nesse trabalho ainda de inscrição do filme e pensando nas perspectivas também. A gente estava um pouco receoso com esse momento online, né? Porque o disponibilizar online, a gente pode perder o controle do filme nesse momento, e para a gente é importante ele não ser pirateado de alguma forma, né? Ele parar em algum lugar sem a gente ter esse controle. Então, a gente começou a liberar aos poucos, a partir de então, para participar de festivais online, para a gente manter esse controle também. Porque é um período ainda muito perigoso para nós LGBTs, então a gente também está querendo se proteger, né? Com essa intimidade toda que está exposta no filme. É isso, né? São muitas camadas em todos os sentidos, assim, né? De entender o quanto é importante a gente estar se colocando, mas também o quanto é perigoso, né? A gente se colocar, assim, expor as nossas intimidades. E pensando nisso, assim, eu queria pensar um pouco com vocês aqui como foi essas escolhas, né? De pensar assim, esse diálogo vai entrar, esse não, as DRs que estão ali, as cenas mais íntimas também, e os enquadramentos ali foram pensados ou aconteceram mais espontaneamente também, porque tem momentos assim muito íntimos mesmo. Tem um momento do choro do Henrique que me toca profundamente, né? Que é quando logo após vocês desocuparem a base da produtora, que isso me assim, né, para quem trabalha com audiovisual, isso é uma coisa muito forte, né? E até uma amiga fala, né, já tem um longo período que estamos vivendo uma certa perseguição, porque acredito que a censura ela trabalha de várias formas, né? Ela não trabalha só no lugar direto. Ela trabalha no sucateamento, né? Então a gente tem o sucateamento do audiovisual desde o período do Temer, né, se a gente for pensar. Então, a EBC vem sendo destruída desde então. Então, é um processo muito longo que aí, quando a gente percebe que ele se concretiza mesmo,
a gente tem cenas como aquela ali, né, que são muito fortes e que eu fiquei tentando pensar assim, como foram essas escolhas, né, tanto de enquadramentos, se vocês tiveram referências ou se foram realmente mais orgânicos esses momentos, assim. O Henrique é muito preciosista, assim, sabe, em detalhes. Então, às vezes eu estimulo ele, inclusive, para fotografia, porque ele tem um ótimo olhar. E essa foi uma ótima experiência, porque a maior parte dos planos, quem fez foi ele. Eu fiz pouquíssimos planos. Então, ele é muito detalhista e muito bom no sentido do enquadramento da imagem e também da edição. Então, geralmente, os trabalhos da gente, sobretudo os que a gente dirige junto e ele edita, ele tem a liberdade de sugerir. Então, eu não lembro, inclusive, quantas horas de edição ou de imagem teve. Então, geralmente, ele chega com a sugestão de algumas horas, aí a gente vai afinando e escolhendo o que é que compõe, o que é que entra, o que é que não entra, e vamos lapidando até definir. Assim. E, inclusive, nesse processo, a gente mostra muito para as pessoas, para amigas e amigos, inclusive, para observar se a gente não está dando nenhum fora, o que é que está rolando na imagem ali, tudo, né? Se a gente está comprometendo. Inclusive, nesse filme, que teve muitas imagens de amigos, então a gente precisou compartilhar com todos eles e elas para que eles observassem as suas ficassem à imagens. vontade, né? Uma coisa que ajudou muito, na verdade, foi essa combinação também do relógio enquanto monitor, né? Essa possibilidade de você conseguir visualizar a imagem que está sendo gravada no seu celular, no seu relógio, isso foi, assim, acho que um recurso muito interessante, muito fundamental para ajudar nos enquadramentos, porque aí, tipo, posicionei a câmera no local, e aí eu dou uma olhada aqui no relógio, eu consigo ver até a posição da gente ali na situação. Não que a gente vai realmente fazer uma performance para a câmera, mas pelo menos fazer um ajuste, porque às vezes teve a situação que foi tão legal, de um diálogo tão legal, e que por a gente não ter a referência, a gente ficou meio fora do quadro e não ficou legal assim na imagem, sabe? E perder todo um diálogo, toda uma cena legal por conta disso. Então, eu tinha esse cuidado em relação ao enquadramento, monitorando pelo relógio, e aí foi muito orgânico. Então, a gente estava vivendo as situações e colocava a câmera ali. Naquele dia mesmo, essa cena que você falou, que eu choro na varanda, tem situações que quando a gente está vivendo, as mais difíceis, que são os momentos que a gente não quer filmar, na real, sabe? E eu acho que um grande desafio de fazer um filme que você está vivendo um conflito é esse, é porque você não está na disposição mesmo, quando você não está legal, quando você não está bem, de você querer apontar a câmera para você ainda, né? E retratar você no momento que você tá mal. Então a gente perdeu, inclusive, algumas situações que hoje a gente daria muita risada, mas que na situação a gente não conseguiu parar para filmar, de desespero, de choro, de angústia. Naquele dia, inclusive, que eu gravei essa imagem de eu chorando, foi colocando a câmera empurrada no chão, assim, encostada na varanda, assim, na paredezinha da varanda. Não teve nenhuma preparação de ver enquadramento, nem de ver direito o monitor. Só foi tipo assim, o máximo que eu posso fazer é isso aqui, é colocar a câmera aqui e tentar filmar, mas o que eu estou vivendo está sendo verdadeiro, assim, não está sendo para a câmera. Eu só peguei a câmera para tentar registrar esse momento. Então, os diálogos, por exemplo, acho que dificilmente, acho que nem aconteceu essa coisa de, e aí, a gente vai falar o que agora para essa cena? Não teve isso. Tipo, vamos fazer uma cena de DR? Tem que ter DR no filme. Então, vamos discutir sobre o quê? Não teve isso. Tava rolando a DR, e aí foi aquela coisa orgânica, que é o pulo do gato, na verdade, que eu acho que é o que faz toda a diferença. É você pegar a câmera, posicionar e gravar. Tipo, esse foi todo o diferencial desse filme. Foi a sacada de chegar na hora, pegar a câmera e botar para registrar. Aí você percebe também que tem algumas cenas que são encenadas, né? Tem algumas cenas, principalmente mais para o final, um pouco mais performáticas, que foram mais encenadas, assim, né? Que as que estão mais montadinhas, que é principalmente quando a gente chega no momento que a gente está buscando uma forma de finalizar a narrativa, né? Então, nesse momento, a gente começa a pensar agora, bom, agora que já entendemos como é que o filme está se construindo, vamos finalizá-lo de uma maneira performática. Mas isso é intencional. Agora, o começo do filme, por exemplo, a metade dele, é todo, assim, muito orgânico mesmo, assim. O que estava acontecendo foi o que a gente estava filmando. Eu gosto muito de como foi tudo construído, porque o início do filme ele mostra uma janela com adesivos de Haddad ali, Manuela, e aí a gente já começa a entrar no filme assim com resquícios de uma luta, né? E aí a gente vai aprofundando de várias maneiras, né? Porque vocês abrem outro processo criativo dentro do filme também, que é o do teatro, né? Que também é super, que é um processo super colaborativo também,
que você percebe assim que até na própria registro da apresentação as pessoas, o público interagem. Então, são muitas camadas mesmo de um processo de afeto muito intenso o tempo inteiro, assim. Então, é um filme que você fica muito feliz, assim, porque apesar de estar tratando de temas muito duros, tem muitos respiros ali, né? Tem festa de aniversário, tem os encontros, né? Muito, eu gosto muito do deboche, assim, né? Que tem ali também, de falar assim, estamos precisando de dinheiro, vamos abrir um bar do Zodíaco, enfim. E eu espero que essa ideia vá para frente, assim, porque eu achei a ideia muito Foi boa. real, a gente quer. Eu achei, assim, extremamente incrível e eu fiquei muito curioso para saber, assim, quanto tempo de filmagem vocês tiveram ao total. Mais ou menos, tipo, eu não consigo ter isso muito preciso, não, porque eu estava controlando e chegou um momento que perde o controle. Mas eu digo para você que mais ou menos umas 45 horas de material bruto. Porque realmente, tipo, a gente teve que fazer, a gente fez um corte maior, bem maior, e foi depois reduzindo, né, para o que era mais relevante, para o que também estava criando de construção mesmo, né, de costura na narrativa. Então, tiveram situações que eram situações que a gente gostava, mas eram mais particulares que a gente gostava. Então, eu, enquanto editor, gostava, mas que não era, tipo, necessário, essencial para você entender a narrativa. Então, várias coisas que a gente gostava também tiveram que cair para a gente chegar na duração que fosse uma duração bacana e gostosa. Assim. A gente não queria fazer um filme que fosse maior do que aquilo, porque poderia chegar um momento de ficar muito cansativo mesmo e de perder um pouco o foco mesmo, né, do que a gente estava querendo propor ali de construção. Então foram quase 6 meses de filmagem, né? E aí Henrique até fala no filme, inclusive, em alguns momentos. Imagine, às vezes a gente faz um take de 10 minutos, 15, 20 minutos, e aí, sendo que o doce da cena está ali, lá pelo finalzinho. Então, às vezes era isso. Deixava a câmera ligada ali, deixava o diálogo ou a cena ou a DR surgir, e aí depois aproveitava o que surgia de melhor desse caldo. Não, e tipo, festa de galera, por exemplo, em casa, aquela que tem karaokê, todo mundo bebendo. Como é que vai controlar a duração daquilo? Não tem como, é tipo, deixa a câmera rodando ali para depois se lascar na decupagem para escolher os melhores momentos, né? Mas eu acho que o que aí entra o interessante desse filme especificamente, que foi o fato da gente ter feito ele com os nossos celulares, porque pelo fato do aparato, né, do ser muito pequeno em relação às câmeras que a gente filma, então às vezes as pessoas não percebem. Tanto que o amigo nessa festa se bate na câmera e nem percebe que ela tá ali filmando e tudo, né? Ele que vai acender um cigarro, então, aí ele começa a se bater no tripé porque ele esquece. Isso é muito interessante, porque realmente, se a gente estivesse gravando com uma câmera mais profissional, ia cortar muito da naturalidade das pessoas, inclusive, que estão chegando na casa da gente, porque tem uma câmera ali. Agora, quando tem um celular, tá todo mundo tão acostumado hoje com essa lógica dos stories, né, das fotos que publicam no Instagram, então o celular acho que passa mais tranquilo, assim, para naturalidade. Ainda mais quando você coloca numa posição estratégica ali, que não está chamando muita atenção na casa, né? E saber dos seus planos futuros, assim, enfim, quais são os próximos projetos também, para a gente estar finalizando a nossa conversa. Agora estamos aqui nos mobilizando a partir dos editais da Lei Aldir Blanc para ver o que é que vai possibilitar de planejamento para 2021. Não só a gente, mas acho que o Brasil inteiro está nessa perspectiva. E, enfim, a gente, inclusive, entendeu que como é importante existir essas políticas públicas, sobretudo de fomento também, né? Porque o que a gente precisava de esperança nesse ano, nesses anos pós, ou nesses anos Bolsonaro e agora nesse ano de pandemia, era ter alguma esperança. Até o momento a gente não tem certeza de nada, mas criou-se uma esperança na gente a partir dos editais que foram lançados. E isso já é um respiro, uma tentativa de saber que está girando, que não estamos parados e que podemos criar, porque eu acho que é isso, né? A gente, como artista, a gente precisa criar, a gente precisa muito disso, colocar para fora o que a gente está pensando, uma ideia que a gente teve. E se a gente não faz isso, eu particularmente adoeço, que eu acho que foi o que estava acontecendo. E agora acho que a gente está criando mais perspectivas, assim, né? Conseguimos prestar esses serviços para outras pessoas que nos abraçaram, que nos deram oportunidades também. E conseguimos pagar as contas, estamos ainda pagando as contas aos poucos, né? Vai dar tudo certo, com certeza. Tá dando e já. Espero que 2021 seja menos pior. Ser melhor, eu não sei, né? Mas menos pior do que 2020.
Espero muito isso. Mas assim, a gente também está voltando a criar, né, a criar alguns projetos e jogando para o universo desejo. E a gente está cada vez mais apaixonado por esse segmento de pensar em séries e filmes LGBTs, né, com histórias protagonizadas por LGBTs. E tem muitas coisas da história da vida da gente também que a gente quer contar de forma de ficção, né? Então a gente está prospectando aí projetos de longa de ficção. Eu estou particularmente com muita saudade de longa de ficção. E projetos de séries também LGBTs. Aí vamos torcer para que dê certo, que a gente consiga produzir em breve. Incrível, gente. Obrigado demais, assim. Estou super torcendo aqui. Quero muito agradecer a vocês, porque o filme de vocês é muito inspirador. Vocês são muito inspiradores, assim. O afeto de vocês é muito lindo de ver na tela, assim. Parabéns de verdade. Eu quero mandar um beijo pro Pingo, né? É Pingo, o cachorro de vocês. O Dengo, Mike. Mike, é porque a gente acabava chamando de Dengo como apelido, mas é Mike. Tá Tem certo, algumas pessoas que então. acham que é Dengo o nome dele, mas não é apelido. Maravilhoso. Outro Apelido personagem carinhoso. incrível também. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela partilha aqui. E para vocês que querem continuar acompanhando a programação, é só acessar o nosso site mixbrasil.org.br. E é isso. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado você, Bruno, por todo o carinho, toda a atenção com o filme. A gente se sente acolhido e valorizado fazendo parte desse papo com você e também do Festival Mix Brasil. Para a gente está sendo um orgulho mesmo, assim, uma honra estar fazendo parte da programação do festival. Certo, muito obrigado. A gente está todo mundo muito feliz aqui. É um momento muito de festa e celebração, assim, do cinema LGBT. Obrigado. Obrigado. Que bom. Beijos. Beijão.